Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni Luiz Zimmermann Júnior, pastor na área de famílias e casamento, casais, da Igreja Batista Betel. O nosso ministério se chama IBB Casais. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, cujo tema é: estou olhando para Deus? Será que eu e você, será que nós estamos orando? Será que estamos falando com Deus? Será que estamos refletindo acerca de Deus? E mais do que isso, será que estamos olhando para Deus? Estamos baseados em Isaías 45, 22. Isaías 45, 22, a palavra de Deus diz: olhai para mim e sede salvos. Ou seja, esperamos que Deus venha até nós com as suas bênçãos e nos salve. Isso é uma realidade humana, uma realidade cristã. Mas Deus afirma para mim e para você: olhai para mim, para que vocês sejam salvos. Espiritualmente é muito difícil concentrar-se em Deus todos os dias, né? Nós temos muitas distrações, nós temos N elementos no dia a dia que nos fazem com que nós nos distraiamos de Deus, não pensemos mais em Deus, muito menos olhemos para Deus. E uma delas são as bênçãos de Deus. Muitas vezes nós transformamos o que deveria ser uma bênção, algo positivo, algo valioso, algo maravilhoso que Deus nos dá. Muitas vezes essas bênçãos se tornam uma dificuldade para nós não caminharmos com Deus. Será que as bênçãos que Deus tem nos confiado, dado a nós, a nossa família, né, os nossos recursos, a sua capacidade profissional, os seus dons, os seus talentos, tem distraído você de Deus ou tem concentrado você em Deus? Tem abençoado realmente a sua vida? E mais do que isso, muitas vezes trocamos as bênçãos de Deus pelo abençoador, deixamos de lado o abençoador e só pensamos nas bênçãos de Deus, nos distraindo e deixando de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. São os problemas que quase sempre nos fazem olhar para o Senhor, mas as suas bênçãos tendem a desviar muitas vezes a nossa atenção para outros lugares. Então não permita que isso aconteça, né? Eu vou dar um exemplo do dia a dia, são os recursos naturais. Deus nos deu toda essa natureza, toda essa beleza criada, mas infelizmente muitos homens usam os recursos naturais de maneira indevida, de maneira horrível, corrompida, né? Gerando uma série de catástrofes, desastres e coisas que trazem uma série de calamidades às pessoas. Em vez de usar aquela bênção para a glória de Deus, para a bênção das suas próprias vidas e para abençoar outras pessoas, destroem. Tem uma mente, né, capitalista, muitas vezes ali, extrativista, só pensam no bolso, no dinheiro, pisam em tudo e todos e destroem tudo sem pensar nas consequências. Trocaram as bênçãos de Deus e não se importaram com Deus abençoador, muito menos com as criaturas que Deus criou. Então nós aprendemos aqui que o ensino primordial do Sermão do Monte é concentrar todos os nossos empenhos, até que na nossa mente, no nosso coração e no nosso corpo, todo o nosso ser esteja plenamente focado em Jesus Cristo. Será que você está focado em Deus? Será que você tem focado em Jesus Cristo? Deus está dizendo para mim e para você: olhai para mim e sede salvos. A maioria de nós tem uma concepção mental de como o cristão deveria ser, mas viver à procura dessa idealização nas atitudes de outros cristãos tornam-se um obstáculo para concentrarmos a nossa atenção em Deus. Isso aqui é uma grande verdade. Em vez de mantermos o nosso foco em Deus, na nossa vida com Deus, muitas vezes olhamos para a pessoa que está do lado. Queremos ver as falhas, as derrotas, os fracassos, os defeitos das outras pessoas. E isso muitas vezes nos desvia de manter o nosso foco, a nossa salvação, o nosso coração, a nossa vida espiritual centrada e focada em Deus. Lembre-se: olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor. Não sereis salvos apenas um dia, mas para sempre. O que Deus tem não é algo apenas para um dia, como as ofertas do inimigo, os prazeres da carne, as coisas que esse mundo efêmero nos oferece, prazeres momentâneos,
temporais, efêmeros, destruidores, que promovem ruína às pessoas. Não, a bênção de Deus, ela não acrescenta dores. A bênção, quando vem de Deus e quando ela cai num coração correto diante de Deus, ela realmente, ela promove alegria para sempre. Promove gozo, paz de espírito, justiça, segundo o reino de Deus. Encontraremos o que estamos buscando se nos concentrarmos no Senhor Jesus. O que você precisa, o que você procura, está em Deus. Desviamos o nosso olhar e nos irritamos quando Ele continua nos orientando, nos alertando e dizendo: olhai para mim e sede salvos. Lembre-se disso, seu foco precisa ser Deus. Não só Deus, mas as coisas de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Será que você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? E o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Quando nós buscamos as coisas de Deus, aquilo que realmente importa para o coração de Deus, aquilo que realmente é valoroso nessa vida, muitas delas coisas que o dinheiro não pode comprar. Fidelidade, a lealdade, a bondade, a alegria, o dinheiro desse mundo não pode comprar. A verdadeira felicidade se encontra no Senhor. A felicidade não é um lugar onde você vai chegar, mas sim um jeito de se caminhar com Deus. A felicidade não é uma coisa em si mesma, é um subproduto, é um resultado, é um efeito, cuja causa é uma vida alinhada com o céu. Se tivermos uma vida alinhada com o céu, Deus vai promover avivamento, um mover de glória, de graça, de alegria, de prazer, de deleite, de todos os dias da nossa vida, se tivermos concentrados nele. A palavra de Deus diz, e Deus está dizendo para mim e para você, hoje, olhai para mim e sede salvos. Salvos do quê? Da corrupção desse mundo, das sujeiras dessa terra, de tudo aquilo que afeta e destrói a minha alma, de tudo aquilo que destrói e afeta os meus relacionamentos. Se você quer ser salvo de verdade, lembre-se, olhai para mim, diz o Senhor, e sede salvos. As nossas dificuldades, as nossas provações e as nossas preocupações quanto ao dia de amanhã vão desaparecer quando olhamos para o nosso Senhor. Quando olhamos para Ele, o nosso coração se estabiliza. Quando olhamos para Ele, a paz invade o nosso ser. Quando olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, através da Bíblia, através de uma vida de oração, através de uma vida de adoração com cânticos espirituais, cheios do Espírito Santo, movidos no poder de Deus, de glória em glória, refletindo como um espelho a imagem de Jesus, o nosso Senhor. Querido, é isso que Deus tem para mim e para você. Acorde o seu próprio ser e olhe fixamente para Deus. Edifique a sua esperança nele. Lembre-se disso, a sua esperança não está em homens, não está nem em você mesmo, na sua força, na sua destreza, na sua capacidade. A nossa força é o Senhor. O Senhor é a força da minha vida, diz o salmista. É nele que confiarei. É Ele quem me ajuda na angústia. A Bíblia diz no final do Salmo 23, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei seguro na casa do meu Deus. Se você quer ter segurança na tua vida interior, no teu coração, não viver debaixo de ansiedade, de medo perturbador, do medo que atormenta, do medo que te paralisa, meu irmão, habite na casa do Senhor. Procure um lugar onde você escute uma palavra abençoadora, uma palavra de salvação e olhe firmemente para Deus. Ele diz para mim e para você, olhai para mim e sede salvos. A salvação é sua, é minha, é nossa, no momento em que nós olharmos para Ele. Olhe para Jesus, olhe para aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. A salvação para você é de graça. E não faça graça com a graça de Deus. Mas para Deus custou tudo. Custou aquilo de mais valioso que Ele tinha. Seu único Filho, o unigênito do Pai, Cristo Jesus, o nosso Senhor, é a resposta para a tua vida. Só através dele
o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, o homem. Querido, saiba que haverá salvação, vida eterna, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus vai te abençoar. Só tome cuidado, não se distrai com a bênção. Busque sempre o Deus abençoador. Todo ser humano é um caçador de Deus. Está buscando a Deus. E, infelizmente, muitos deles, talvez a maioria deles, busquem a Deus, sejam caçadores de Deus em lugares errados. Busque a Deus no lugar certo. E para encontrar com Deus só existe um lugar, na palavra de Deus. É a palavra de Deus quem reflete, quem ensina e quem nos mostra o Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, que te valoriza, que te trata com dignidade, que te ama, que te trata com honra e que tem muita bênção para derramar sobre você, a tua casa e a tua família. E principalmente a maior de todas as bênçãos que um ser humano pode receber é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isaías 45, 22, olhai para mim e sede salvos. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Siga-nos através das redes sociais, Instagram, @PRGIO, PRGil, e também o nosso youtube.com/PRGiovanni, youtube.com/PRGiovanni, e o site da Igreja Batista Betel, onde tem o horário dos cultos, onde tem as nossas programações, onde tem os nossos vídeos devocionais, as pregações e aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, e o nosso endereço para que você conheça o nosso trabalho, a nossa comunidade, a nossa igreja, é www.betelonline.com.br. Busca Deus. Deus está à procura de você. Que Deus nos abençoe, que a graça de Deus venha sobre nós, as nossas casas e as nossas famílias. Amém.